Capítulo 11. Dicas de relacionamento. Objetivos deste capítulo: apresentar dicas básicas que facilitem o relacionamento interpessoal em um ambiente de trabalho com diversidade. Muitas das dificuldades de relacionamento interpessoais no ambiente de trabalho são decorrentes da falta de informação ou do desconhecimento sobre como lidar com uma situação inesperada. Quanto mais pessoas conviverem com diferentes tipos de deficiência, mais fácil será o convívio. Uma das primeiras questões é sobre o termo correto a usar. Pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência, pessoa com necessidades especiais, PCD. Apesar do termo pessoa portadora de deficiência ser utilizado em diversos documentos legais, o termo mais adequado é pessoa com deficiência. Nada de usar abreviações PPD, PCD e, de preferência, trate as pessoas pelo nome, evitando rótulos. No relacionamento diário, dúvidas sobre como ajudar uma pessoa com deficiência podem surgir. Sempre que quiser ajudar, pergunte qual a melhor maneira de proceder. E não se ofenda se a oferta for recusada, pois nem sempre ela é necessária. Bom senso e naturalidade são essenciais no relacionamento com as pessoas com deficiência. Se estiver lidando com uma pessoa com deficiência física, esteja atento. Não se apoie na cadeira de rodas. Isso pode causar incômodo à pessoa com deficiência. Use palavras como correr e andar naturalmente. As pessoas com deficiência física também utilizam estes termos. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão e perguntar como deve proceder. Para conversar com uma pessoa em cadeira de rodas, caso a conversa seja prolongada, sente-se para ficar no mesmo nível do seu olhar. Se estiver acompanhando uma pessoa que anda devagar, procure acompanhar seu ritmo. A pessoa com paralisia cerebral pode apresentar alguma dificuldade na comunicação. No entanto, na maioria das vezes, o seu raciocínio está intacto. Caso não compreenda o que ela diz, peça que repita ou escreva, respeitando o ritmo de sua fala. Utilize naturalmente termos como cego, ver e olhar. Os cegos também os utilizam. Ao conversar com uma pessoa cega, não é necessário falar mais alto, a menos que ela o solicite. Ao conduzir uma pessoa cega, ofereça seu braço, cotovelo, para que ela segure. Não a agarre nem puxe pelo braço ou pela bengala. Ao explicar a direção para um cego, indique a distância e pontos de referência com clareza. Tantos metros à direita, à esquerda. Evite termos como por aqui e por ali. Informe sobre os obstáculos existentes, como degraus, desníveis e outros. Quando houver a necessidade de passar por lugares estreitos, como portas e corredores, posicione seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa segui-lo. Sempre que se ausentar do local, informe a pessoa. Caso contrário, ela ficará falando sozinha. O cão-guia nunca deve ser distraído do seu dever. Evite brincar com o cão, pois a segurança de uma pessoa pode depender do alerta e da concentração do cão. Procure falar pausadamente, mantendo contato visual, pois se desviar o olhar, poderá entender que a conversa acabou. Não grite, fale com tom de voz normal, a não ser que lhe peçam para falar mais alto. Se tiver dificuldade para entendê-lo, não tenha receio de pedir que repita. Pessoas surdas se comunicam de maneira essencialmente visual e pela língua de sinais. Para iniciar uma conversa com uma pessoa surda, acene ou toque levemente o seu ombro ou braço. Quando o surdo estiver acompanhado de intérprete, fale diretamente com a pessoa surda, não com a intérprete. Se necessário, comunique-se por meio da escrita ou faça mímicas e gestos que possam identificar o que você quer dizer. Fale articuladamente, movimentando bem os lábios, evitando colocar objetos ou a própria mão na boca para não atrapalhar a leitura labial. A pessoa com deficiência ou déficit intelectual deve ser tratada com respeito e dignidade, assim como qualquer cidadão gostaria de ser tratado. Não tenha receio de orientá-los quando perceber situação duvidosa ou inadequada. A pessoa com deficiência intelectual necessita de uma orientação clara. Não reforce ou incentive atitudes e falas infantis, elogios desnecessários no diminutivo, como se conversasse com uma criança. Se for criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-o como adolescente. E se adulto, trate-o como tal. A Organização Internacional do Trabalho desenvolveu alguns materiais informativos orientados para recrutadores, como os que seguem abaixo. Dicas para recrutadores. O que fazer?
Identifique locais onde você possa encontrar pessoas com deficiência para recrutamento. Mantenha descrições de trabalho atualizadas que possam identificar as principais atividades do cargo em recrutamento. A inclusão começa pelo recrutamento. Ofereça acomodações capazes de atender a diferentes tipos de deficiência. E lembre-se de que um ambiente inclusivo inclui formulários acessíveis a pessoas com deficiências visuais ou cognitivas. Garanta a confidencialidade do processo, preservando a dignidade da pessoa com deficiência. Trate a pessoa com deficiência da mesma forma com que você trata os demais candidatos, com dignidade e respeito. Contrate uma pessoa com deficiência por sua qualificação e potencial, não pela sua deficiência. O que não fazer? Não assuma que uma pessoa com deficiência tem menor chance de empregabilidade. Não presuma que uma pessoa com deficiência tenha necessariamente um déficit de educação, capacitação e treinamento. Não permita que questões sobre a deficiência sejam o principal ponto da entrevista de recrutamento. Não assuma que certas posições de trabalho são mais adequadas para pessoas com deficiência do que outras. Ofereça oportunidades iguais. Não assuma que adaptações no ambiente e processo de trabalho são necessariamente de alto custo. Não especule ou tente imaginar como você faria um determinado trabalho se tivesse aquele tipo de deficiência. Mitos e fatos sobre pessoas com deficiência. Mitos. Pessoas com deficiência têm desempenho abaixo da média. Fatos. Estudos mostram que pessoas com deficiência têm desempenho igual ou maior do que a média em relação à segurança, estabilidade e qualidade de entrega. Mito. Investimentos em acessibilidade favorecem apenas pessoas com deficiência. Fato. Acessibilidade diz respeito a todos, incluindo aqueles que não apresentam deficiência alguma. Identificação por cores, sinais sonoros, pisos bem conservados e sem obstáculos, redundância de alertas, tudo isso traz benefícios a todos. Mito. A maior parte das deficiências exige adaptações complicadas e de alto custo. Fato. A maioria dos trabalhadores com deficiência não exige adaptação especial e para aqueles que necessitam, os investimentos se mostram menores do que os empregadores imaginam. Mito. Pessoas com deficiência exigem assistência rotineiramente. Fato. Todo mundo precisa de ajuda de tempos em tempos, incluindo pessoas com deficiência, mas desenvolver suas atividades de maneira independente é importante para estes trabalhadores. Mito. Não existem tantas pessoas com deficiência no mundo, então este não é um assunto importante de fato. Fato. Pessoas com deficiência estão presentes em todas as sociedades. Estima-se que em todo o mundo, 15% das pessoas têm algum nível de comprometimento funcional. No entanto, barreiras encontradas por estas pessoas frequentemente fazem com que sua presença seja menos visível. Além do mais, muitas deficiências podem não ser claramente identificadas.